Mundo cheio de máscaras, né? Cheio de falsidade, cheio de mentira. No mundo em que às vezes as pessoas querem destruir umas às outras, a Rede Vida é um canal de comunicação que tem compromisso com o ser humano, com a construção de um ser humano cada vez melhor. Pensando nisso é que a gente vai falar sobre liderança hoje. O que significa ser líder? Quais são as principais qualidades de um líder? O que significa liderar uma empresa, um grupo de pessoas, um time de futebol, um time de basquete, uma sala de redação? O que significa liderar uma família? O que significa liderar um grupo de amigos? O que significa liderar a si mesmo? O que é ser líder? Eu queria começar essa reflexão com vocês, essa conversa, pensando em algumas figuras que marcaram a história por conseguirem exercer a liderança. Em todos os momentos da história, nós tivemos mulheres e homens que, de alguma forma, significaram o que nós acreditamos ser a palavra líder. Aquele que conduz, aquele que é correto, aquele que é verdadeiro, aquele que é destemido, aquele que vai em frente. Eu queria refletir com vocês, na minha opinião, um líder, ele tem que ter 3 qualidades. Um líder tem que ser competente, tem que ser corajoso e tem que ser amoroso. O que significa competente? Eu já disse aqui algumas vezes, eu acredito profundamente nisso, que não tem gente inteligente e gente burra. Todo mundo é inteligente, mas a gente tem que desenvolver essa inteligência. E a competência significa que um líder ele precisa ser cioso daquilo que ele faz. Se eu quero exercer a minha liderança num hospital e eu sou médico, eu preciso ser competente como médico. As pessoas que me conhecem ali no meu ofício de médico, elas precisam olhar para mim e pensar assim, poxa, como esse cara estuda, como esse cara se preocupa, como ele é responsável por aquilo que ele faz, como ele é competente. Se eu estou numa sala de redação de um jornal, eu olho para aquele líder e eu preciso me espelhar nele e pensar assim, nossa, é impressionante, o tempo todo ele está aprendendo, ele está indo atrás, ele está desenvolvendo, ele diz uma coisa e cumpre aquilo que ele diz, ele é competente, ele sabe o que ele está fazendo. Eu preciso olhar para o meu pai e pensar isso do meu pai é um homem competente. Meu pai não fica dizendo qualquer coisa, não fala mentira, não inventa alguma coisa. Ele sabe o que ele faz. Eu olho para o Papa e penso assim, nossa, esse homem é competente. Ele escolhe as palavras para dizer. Ele tem consciência do poder daquilo que ele fala e como a sua fala vai repercutir na vida das pessoas. Competência. A segunda palavra é coragem. Um líder é corajoso. É corajoso para ir além. É corajoso para muitas vezes falar coisas que as pessoas não conseguem compreender naquele momento, mas ele quer ir além. Talvez o maior exemplo de líder da história, talvez não, o maior exemplo de todos os tempos de um homem líder é o Filho de Deus feito homem. E Jesus teve a coragem de amar aquelas pessoas que ninguém amava, de cuidar das pessoas que ninguém queria cuidar, de se aproximar das pessoas que a sociedade do seu tempo achavam que tinha algum problema, como as mulheres, os estrangeiros, as crianças, os leprosos, os pecadores. Coragem, coragem de ser amoroso naquele momento da história, em que mesmo aqueles judeus, baseados no Antigo Testamento, acreditavam no olho por olho, dente por dente, na vingança. Se você fez, você deve pagar por aquilo que fez. Jesus não. Jesus estende os braços para acolher a todas as pessoas e para criar um discurso completamente novo, porque ele era corajoso. E a terceira palavra, primeiro eu disse que um líder tem que ser competente, a segunda, corajoso e a terceira, amoroso. Em qualquer atividade em que você vai exercer a liderança, se você não amar aquilo que você faz, você não será um líder. Eu só vou liderar os meus alunos numa sala de aula se eu for um professor amoroso. Eu só vou liderar a equipe onde eu trabalho
como servente da minha escola. Eu posso ser um líder ali, limpando aquela escola e conversando com os alunos que frequentam a escola, se eu for amoroso. Eu só vou conseguir governar uma cidade, um estado, um país, se eu for amoroso, se eu tiver amor por aquelas pessoas que dependem de mim. Eu só vou conseguir ser um bom chefe. Eu posso ser muito competente, muito corajoso, mas se eu não for amoroso, eu não vou fazer a diferença na vida das pessoas. Um líder tem que ser competente, corajoso, mas acima de tudo, amoroso. Bem, essa é a minha opinião.